Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à série de encontros do G1 com pré-candidatos à Prefeitura do Rio. Essa é a primeira rodada de entrevistas do jornalismo da Globo nas eleições deste ano. Essa entrevista é gravada e está disponível na íntegra do G1, no Globoplay, no YouTube do G1 ou na sua plataforma de áudio preferida. A entrevista agora é com Juliette Pantoja, candidata pelo partido Unidade Popular. Seja bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Mariana. É um prazer estar aqui com você. Juliette Pantoja tem 34 anos, é educadora popular e foi escolhida pelo Partido Unidade Popular como pré-candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro. Nasceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e é mãe de um menino. Juliette é militante do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, onde atua na luta por moradia popular. Participa também de projetos de alfabetização de jovens e adultos. Em 2020, ela se candidatou a vereadora em Duque de Caxias. 2 anos depois, foi candidata ao governo do Rio, mas não foi eleita. Mais uma vez, candidata, seja muito bem-vinda ao Desenrola Rio. A partir de agora, teremos 30 minutos de entrevista. Bom, Unidade Popular é um partido pequeno, de esquerda, ainda sem experiência no executivo, também no legislativo. Na última eleição para o governo, em 2022, a senhora teve 27 mil votos, o que representou ali 0,33%. Por que o partido decidiu não apoiar nessa eleição alguma outra candidatura mais conhecida no campo da esquerda e qual que é a sua estratégia para conseguir mais votos dessa vez? Bom, Mariana, como você disse, a Unidade Popular é um partido muito recente, muito ainda desconhecido pela grande maioria das pessoas. E o nosso objetivo de lançar a nossa candidatura é justamente poder apresentar o programa que nós temos para a cidade do Rio de Janeiro. Se você olhar na perspectiva de que é um partido que não tem fundo partidário, não participa dos debates eleitorais na televisão e não está no horário gratuito eleitoral, 27 mil votos é uma grande façanha, para esse primeiro pleito estadual. E para nós foi muito importante esse momento. Agora, a nossa perspectiva é de ampliar ainda mais isso. E a gente conta, é claro, com uma insatisfação grande das pessoas que querem justamente algo novo, algo diferente, algo que consiga transformar de fato essa realidade que a gente vive, em especial na cidade do Rio de Janeiro, que apesar de ser uma das cidades mais ricas do país, contém muita desigualdade e, consequentemente, faz com que o nosso povo queira uma mudança, queira fazer diferente. Então, até por isso, nós acreditamos que nesse processo eleitoral, além de poder apresentar o nosso programa, a gente vai conseguir ter uma boa votação. Então, vamos entrar agora em alguns temas importantes, Vamos começar com a educação? Em sua campanha para o governo do estado, em 2022, a senhora propôs ampliar gradualmente o ensino integral para 100% das escolas. Essa ainda é uma das promessas agora na rede municipal? Com certeza. Como você disse na minha apresentação, eu sou mãe de um menino de 14 anos que nunca vivenciou a experiência de um ensino integral. Porque tanto quanto eu morava em Caxias, desde os quase 10 anos que eu moro no Rio de Janeiro, nunca foi possível garantir para ele um ensino integral. E essa é a realidade da maioria das crianças, Então, a gente pretende garantir da creche ao ensino básico o horário integral. Hoje a gente tem por volta de 13 mil crianças só numa fila de espera para conseguir uma vaga na creche no Rio de Janeiro. A gente quer zerar essa fila, garantir que todas as crianças tenham creche em todas as regiões, em especial na Zona Norte, na Zona Oeste, onde esse número é ainda maior, de déficit, e garantir também gradualmente 100% de toda a rede básica, garantindo educação integral. Dessa forma, a gente vai conseguir não só garantir uma condição de qualidade de ensino superior, quanto garantir também a própria socialização desses meninos, que hoje, infelizmente, em especial para as mães, para os pais que cuidam dessas crianças, são extremamente sobrecarregados com o cuidado da criança. A gente acha que é necessário que o Estado, no caso aqui a Prefeitura, faça parte disso, também consiga educar e ajudar a criar e não sobrecarregue só as mães e os pais. Agora, para o eleitor tentar enxergar ali uma viabilidade, A senhora tem uma ideia de quanto seria o custo dessa iniciativa para os cofres públicos? O custo vai depender daquilo que a gente tiver disposição de fazer para impedir que a sangria de recursos públicos continue acontecendo no município do Rio de Janeiro. Fato é que hoje a gente tem um município, um governo, que não governa de verdade. Na verdade, apesar de ter sido eleito,
né, o próprio candidato Eduardo Paes, né, candidato à reeleição, na verdade, quem governa a cidade do Rio de Janeiro são os empresários. Os empresários tomam conta da área da saúde, os empresários tomam conta do transporte coletivo e até na educação, né, tem aí iniciativas de privatização da própria educação, como acontece agora no Paraná, em São Paulo, com alguns exemplos. Então, se a gente conseguir tirar essa sangria, conseguir garantir que o Estado retome para si o orçamento, de fato, a gente vai conseguir responder isso, né? Então, essa é uma meta prioritária de investimento na educação que nós queremos garantir a partir dos recursos públicos da própria Prefeitura. E com esse ensino integral, teria que acontecer também contratação de mais professores. A senhora, caso eleita, pretende contratar mais professores? E aí insisto também nessa questão do custo. Seria um orçamento para isso? A gente lembra aqui que hoje o orçamento da educação, né, nesse ano, o orçamento é de 9 bilhões e 400 milhões de reais. A senhora acha que tem dinheiro para isso? Contrataria mais professores? Sem dúvida, porque precisa ter dinheiro para o que é prioridade. E quantos professores? Para nós, é necessário primeiro. Tem uma série de concursos que já foram feitos e que não foram chamados. Tem, além de professores, uma série de outros profissionais, como, por exemplo, profissionais da administração, profissionais do apoio, do auxílio, que não foram sequer chamados desses concursos. Nosso primeiro plano é chamar esses trabalhadores, que já passaram, inclusive, pelos concursos e que precisam assumir. O segundo plano é garantir uma reestruturação das escolas, permitindo que a gente consiga entender quais são as principais necessidades, que muitas já estão apresentadas, né, como a questão da climatização das salas de aula e várias outras, e chamando a responsabilidade, sim, à Prefeitura de conseguir garantir que esses profissionais, eles assumam, possam ser, então, efetivados, que a gente faça mais concursos. Tem uma ideia, Hoje a gente tem uma série de concursos em aberto, né? Mas na área da educação tem aí alguns milhares de professores que já passaram, professores, assistentes administrativos, em especial para as escolas que hoje acompanham crianças especiais, né? Então, assim, todos esses concursos que foram feitos não foram chamados, uma grande parte. Então, a nossa ideia é que a gente consiga absorver esses profissionais, fazer mais concursos. Sendo isso uma prioridade, a gente vai focar nisso para poder garantir o orçamento. E é interessante, né, inclusive essa discussão sobre orçamento, porque hoje as pessoas, apesar de votarem e apresentarem ali nas eleições quais são os candidatos que elas querem que sejam gestores da cidade, depois da votação, elas não participam mais de nada. E nós queremos que as pessoas participem. A nossa proposta é garantir um orçamento participativo de verdade, para que as pessoas digam, esse orçamento, a prioridade vai ser essa, vai ser aquela, e no nosso caso, a gente tem como prioridade clara a educação para esse próximo período. A gente acha que dessa forma, inclusive, a gente vai conseguir combater outros grandes problemas da nossa cidade, que, passando pela educação, vão conseguir garantir. Antes da gente ir para esses outros problemas e outros temas, e continuando aqui na educação ainda, na campanha anterior também a senhora foi a favor do passe livre, né? A senhora defende o passe livre para todos os estudantes, inclusive para universitários, né? Sim. Caso a senhora seja eleita na Prefeitura do Rio de Janeiro, a senhora ainda defende essa ideia? E insisto aqui também no custo que isso representaria. A senhora já tem uma noção de quanto isso representaria? Olha, o debate do custo, como eu disse, ele é um debate que precisa permear as prioridades. Hoje, a gente tem uma prefeitura que não assumiu a responsabilidade sobre o transporte coletivo da cidade. Tenho agora um exemplo do BRT, administrado, né, pela prefeitura, através da MOB Rio, porém, essa é um ponto fora da curva. Na prática, hoje, o transporte público não é público, ele é um transporte privado, porque ele está na mão dos empresários de uma máfia do transporte. Nós queremos combater isso, abrir essa caixa preta do transporte, porque não é possível uma cidade como o Rio de Janeiro, que tenha as condições que tem, não ter condições de garantir o básico, que é o passe livre para estudante. Isso é o mínimo. Os estudantes não têm condições de pagar uma passagem para ir e vir da escola, para conseguir se formar. Então, não é justo que a gente esteja falando tanto do acesso da educação e não garanta o básico, que é ir e vir. Então, essa é uma proposta que nós temos um compromisso com ela, né? E para isso acontecer, de fato, nós precisamos passar por um processo também, nós acreditamos, de municipalização do transporte, garantindo que a gente tenha não só o controle das empresas de ônibus, que vão garantir
toda a rota, né, da nossa cidade, mas também a gente precisa ampliar essa discussão para nível estadual, com a própria utilização do metrô, dos trens, de outros vários meios de transporte que hoje ainda não são utilizados da forma com que deveria e que precisa, além de uma integração, garantir um preço justo. Só para a gente trazer um panorama em termos de gastos aqui, né? A Prefeitura desembolsou quase 1 bilhão no último ano para segurar o preço da passagem. E aí, fazendo um gancho com o que a senhora está falando, a questão do BRT, a senhora já adiantou um pouco isso. Qual que é a proposta para as outras linhas municipais que são administradas por empresas privadas, né? O que a senhora pretende fazer em relação a essas linhas também? Então, como você disse, é 1 bilhão. E foi necessário, segundo o prefeito Eduardo Paes. Mas quem é que garante que hoje o custo ele precisa ser subsidiado, então, pela prefeitura? Porque essas empresas, elas continuam cobrando cada vez mais. E várias coisas que estão no contrato dessa concessão não acontecem. Por exemplo, a própria climatização de 100% da frota, as condições dos ônibus. Tem vários ônibus, né, que você vê saindo reportagens o tempo inteiro, com barata caindo aos pedaços. Quando não acontece problema dos trabalhadores terem que parar na Avenida Brasil porque o ônibus quebrou e várias outras coisas. Então, não tem respeito com o contrato a partir dessas empresas privadas. Então, nós queremos garantir que o respeito ele seja feito. E não é o respeito com a prefeitura, é o respeito com os usuários. E é por isso que a gente quer auditar cada um desses contratos. A gente quer garantir que, de fato, a gente consiga viabilizar as condições para que a gente tenha não só o passe livre, mas que a gente diminua muito a tarifa também que hoje é cobrada, que é extremamente cara e que todo ano, ano após ano, é feita uma chantagem por parte dos donos dessas empresas para poder conseguir que a prefeitura pague ainda mais subsídios para eles. Nós queremos acabar com isso. Então, a primeira coisa é auditar esses contratos, é submetê-los, então, a uma análise criteriosa e obviamente, garantir a suspensão daqueles que não cumprem com as suas obrigações. Dessa maneira, a prefeitura também tem condições, assim como tem a própria resposta do BRT, de ir gradativamente garantindo a municipalização de várias dessas linhas de ônibus. Eu não sei se você tem essa memória, mas algumas pessoas têm, e isso foi construído agora, né, no processo de pré-campanha, porque eu estive na Zona Oeste e me falaram muito de uma linha de ônibus que tinha muito tempo atrás, que era um preço muito baratinho, era 25% do que era o preço normal, e essa linha ela circulava só dentro da Zona Oeste, por exemplo. E é uma das propostas que a gente tem, por exemplo, por que bairros grandes, né, ou regiões grandes da cidade, como por exemplo a Zona Oeste, não pode ter, então, linhas que rodem lá dentro, que garantam um preço mais acessível. A gente quer começar por aí. Então, uma das propostas é isso, é garantir que os bairros maiores, os bairros que têm mais dificuldade, que as empresas de ônibus retiram os ônibus a partir de determinado momento, que diminuem a frota, que esses bairros sejam os primeiros, então, a contarem com linhas municipalizadas da prefeitura. Passar para um próximo assunto, déficit habitacional. Sim. Bom, na época da campanha ainda, da sua campanha para o governo do estado, a senhora falava sobre uma profunda reforma urbana, né? Com a garantia de que imóveis e terrenos desocupados fossem destinados ao fim desse déficit habitacional. A senhora tem esses imóveis já mapeados e, se eleita, vai começar por onde, né? E quanto que pretende gastar justamente nessa área? Então, Mariana, nós temos hoje 500 mil famílias na capital, né, no Rio de Janeiro, que não tem moradia. Isso é de acordo com números oficiais, né, que tangem aí entre 410 milhões, 410 mil famílias, em dados oficiais. Se a gente for entender as necessidades do que realmente é uma moradia, esse número vai ainda mais aumentar. Os imóveis que a gente tem hoje mapeados são imóveis de conhecimento de todos. Uma grande parte deles ainda pertence ao governo federal, uma parte já destinado para alguns projetos habitacionais. E são quantos? Você tem da malha ferroviária, quantidade que hoje nem está estimada, né, mas tem imóveis anteriores da própria Marinha, da malha ferroviária, que já estão, de certa forma, listados pelo governo federal. No governo do estado, esse levantamento ele não é apresentado, mas, né, como você mesma disse, eu sou uma militante do movimento popular, né, da luta por moradia, a gente tem
vários desses que são mapeados e quando apresentados para o governo do estado, aí a gente tem a certeza de que eles são públicos. Né? Agora, nesse próximo período, inclusive, vai ter uma leva de moradias que serão construídas a partir do Minha Casa Minha Vida, né? Também imóveis que são do governo do estado. Mas a gente quer trazer, Mariana, para a prefeitura a responsabilidade de que a prefeitura tenha um programa habitacional de fato, que garanta que tanto imóveis federais, estaduais, através de acordos de cooperação, possam ser utilizados para a construção dessas moradias. E onde seriam construídas essas moradias? Quanto seria o investimento para isso? São também investimentos variados, mas eu quero te dar um exemplo. O centro do Rio de Janeiro, ele praticamente se acabou durante a pandemia. Uma grande parte das empresas que funcionavam lá, hoje estão em home office ou foram para outros lugares, né? Uma das formas da gente resolver o problema do Rio de Janeiro é trazendo as pessoas para as áreas centrais também. E não só destinando para lugares muito longe, que elas passam 2, 3 horas para poder ir e voltar do trabalho. Então, a gente quer fazer um processo de garantir que o centro do Rio de Janeiro, onde tem uma concentração desses imóveis, possa ser utilizado para a construção de moradias. Então, o centro seria o foco? O centro é um foco principal nosso. Tem imóveis de terrenos de todo tamanho. Tem terrenos que hoje servem a estacionamentos irregulares e Seriam vários imóveis outros. públicos ou imóveis privados? Imóveis públicos são o foco principal, mas os imóveis privados também podem ser revertidos, porque existe uma responsabilidade por parte dos donos desses imóveis, né? A Constituição, inclusive, diz, né, no capítulo do Estatuto das Cidades, que todo imóvel precisa cumprir uma função social. Quando o imóvel está abandonado e não cumpre nenhuma função social, o Estado pode intervir. Né? Mas isso não poderia também gerar uma série de ações para a prefeitura? Não, o nosso objetivo é garantir a moradia das famílias. Não há quem passe pelo centro do Rio de Janeiro, veja famílias inteiras morando debaixo de marquise que não se sensibilize com isso. Pode ser até que aquela pessoa está vendo isso, ela tem uma moradia, não é para ela. Mas não é humano, não é natural de nós olhar para isso e não entender que algo precisa ser feito. Então, isso é o principal. A vida humana precisa ser resguardada. E é para isso que a gente está apresentando no programa que a gente precisa garantir que esses imóveis sejam revestidos para moradia popular. É claro que nós temos uma demanda ainda maior do que essa, mas hoje não dá para ficar um investimento, como o governo do estado faz, apenas em aluguel social, um aluguel social muito baixo, que não garante que as famílias vão conseguir estar numa moradia adequada. É preciso de moradia. Então, é por isso que esse é um dos programas principais, né, que nós apresentamos, e também a própria viabilidade dele. Passar por um tema agora também muito importante, segurança, né? Porque a Câmara dos Vereadores vem avançando no debate sobre o uso de arma de fogo por agentes da Guarda Municipal. Sim. Qual que é a opinião da senhora sobre esse tema? Nós somos contra essa posição. A gente, inclusive, o Rio de Janeiro já há décadas, né, mais de 50 anos, investe numa política de enfrentamento que não tem dado resultado. Tanto a política de operações policiais violentas, quanto a política de cada vez mais armamento, não tem dado resultado prático. Pelo contrário, a violência só aumenta na cidade do Rio de Janeiro e quem fica nesse fogo cruzado são as pessoas. Então, nós não entendemos que esse é o caminho. A gente precisa, sim, investir em inteligência, em cooperação entre as polícias. Nós precisamos reformular as polícias, né? E nós, dentro da competência do município, queremos fazer isso com as guardas municipais, para que elas não sirvam para o que tem servido hoje na prática. Como né? seria essa reformulação? Teriam contratações também de mais profissionais? Hoje, na prática, essa reformulação ela precisa ir em toda a parte de como é educado e o que deve se proteger ou não essa guarda municipal e como deve ser o comportamento desses trabalhadores. É claro que nós estamos vivendo uma cidade que tem déficit de funcionários em quase todas as suas posições. Mas a gente precisa primeiro entender qual é a função da Guarda Municipal para isso. Hoje a Guarda Municipal
ela tem também como quase sua competência garantir a segurança privada em vários espaços, ou também garantir, por exemplo, operações de combate aos trabalhadores ambulantes, fazendo com que isso seja cada vez mais constante. Então, não dá para garantir que o guarda municipal fique fazendo isso sem desguarnecer outras partes. Nós queremos acabar com esse tipo de posição. Não dá para uma cidade que tem um índice de desemprego como tem, não permitir que os trabalhadores possam trabalhar informalmente. Essa política de criminalização dos trabalhadores precisa acabar. Então, essa não vai ser uma das funções que esses trabalhadores vão ter. Dessa maneira, nós entendemos que com isso também a gente consegue destinar eles aonde precisam realmente estar. Vou entrar justamente nesse ponto que a senhora está falando agora, que é sobre o comércio informal. Quando a gente fala dessa questão do camelô no Rio de Janeiro, né, é uma atividade econômica que é muito relevante porque é fonte de renda para muitas famílias. Inclusive, né, o seu vice na chapa, Vinícius Benevides, é um representante também desse setor. Se eleita, qual que é a proposta da senhora, né, como prefeita, para organizar o espaço público para quem trabalha dentro da lei, mas também, de certa forma, combater aquele camelô que, por exemplo, vende produtos roubados? Nosso objetivo principal é garantir que os trabalhadores consigam levar comida para casa. A Feira de Acari, por exemplo, foi fechada agora nesse último período. Nós, da Unidade Popular, estivemos sempre apoiando os trabalhadores da Feira de Acari. Muitos deles ali, durante 10, 20, 30 anos, levaram sustento para sua casa através deste trabalho. Um trabalho digno, um trabalho que nós garantimos que precisa ser respeitado. De forma completamente arbitrária, sem fazer nenhum tipo de discussão política, sem conseguir cadastrar esses trabalhadores, sem apresentar uma solução, a feira foi tirada deles. Foi tirada a fonte de renda dessas famílias. Esse não é o modus operandi que nós vamos seguir. Então, pelo contrário, a proposta da senhora? Nós entendemos que o respeito precisa ser a base. Então, esses trabalhadores, eles precisam ser qualificados na atividade que eles fazem. A gente precisa ordenar, como você disse, o espaço público, sem fazer com que esses trabalhadores percam o sustento. Existem várias ruas, né, e várias feiras livres na cidade que funcionam, por exemplo, da mesma forma que essa de Acari. Tem algumas feiras que são de antiguidade, feiras, né, que vendem brechó, né, como chamam, mas por não estarem situadas em Acari, elas continuam se mantendo. Por exemplo, né, na Zona Sul tem algumas dessas. A gente quer fazer o tratamento igual para todos. Essas pessoas vão ser cadastradas e vão ser garantidos o seu trabalho, o seu sustento ali. A mesma coisa os camelôs que atuam em todas as regiões. Mas, Mariana, é também importante a gente dizer que esse processo que a gente está vivendo de falta de emprego, de qualidade, tem levado cada vez mais pessoas para as ruas para vender as coisas. E nós não podemos permitir isso, porque na prática, só para concluir, porque na prática essa é a única fonte de renda que as pessoas têm, mas se todo mundo for vender, não tem condições. Então a gente precisa gerar emprego. A gente sabe que com a reforma trabalhista, né, que foi aprovada, já dificultou muito a vida dos trabalhadores, porque vários direitos foram perdidos. Nós, inclusive, da Unidade Popular, nós apresentamos que a gente defende a revogação dessa reforma trabalhista. E, dessa forma, também a gente entende que é necessário garantir empregos com direitos, com qualidade para todos os trabalhadores. Só para eu voltar ainda para uma das perguntas que eu fiz para a senhora, como seria o combate do camelô que vende produto roubado, né? Qual que é a proposta da senhora? A senhora falou sobre essa organização, né? Mas, nesse caso dos produtos roubados, o que a senhora faria, caso eleita? O ordenamento que nós estamos propondo é justamente para coibir esse tipo de prática. Se existe uma fiscalização, existe um controle, isso não vai acontecer. Nós estamos propondo a fiscalização. O que não pode é deixar da forma com que está hoje e, quando chegar lá para resolver o problema, agir de forma a criminalizar, abater, fazer operações para criminalizar esses trabalhadores. Nós não somos contra a fiscalização, pelo contrário, ela vai existir, mas dentro dos parâmetros do que é aceitável e não da forma com que é hoje, de forma extremamente truculenta. Passar para mais um assunto muito importante aqui para o Rio de Janeiro também, saúde. Sim. A fila por uma consulta na rede pública é um problema, é uma realidade. Quando a gente olha para o CISREG, que é o Sistema de Regulação
de vagas. A gente vê um tempo médio por uma consulta de um cardiologista, por exemplo, sendo superior a 160 dias. Eram muitos pacientes, mais de 9 mil pacientes na fila no início de junho. Se eleito, o que a senhora pretende fazer para que os pacientes possam ser atendidos de uma forma mais rápida? Bom, como você disse, esse é um problema crônico da cidade do Rio de Janeiro. A gente tem uma série de hospitais públicos que não são geridos pela prefeitura, eles estão hoje na mão das OSs, que promovem, né, uma prática de, segundo eles, garantir o lucro acima da vida das pessoas. Então, o que significa isso na prática? Significa que o atendimento às pessoas não é a prioridade. Significa que a contratação de médicos, significa que a contratação de pessoal não é a prioridade. A prioridade é o lucro que vai ser dado para os donos dessas OSs. Nós não podemos permitir que o dinheiro público seja destinado para isso. Nós precisamos assumir o controle de fato desses hospitais, requalificar para que a gente tenha uma empresa pública de saúde municipal que, de fato, administre esses hospitais. Nós apresentamos isso no programa da Unidade Popular, inclusive, né, para essas eleições. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, né, a gente apresenta esse ponto no programa e apresentamos que, dessa maneira, nós queremos trazer para o controle do município, de fato, essa fila dos exames, essa fila das consultas e que, de fato, a gente consiga, a prefeitura, administrar isso. Então, perdão pela interrupção, Sim. Mas então, caso eleita, a senhora iria fazer o fim das OSs, das contratações das OSs? Nós queremos, sociais? Hoje, para nós, está dado que existe um descumprimento desse contrato com as OSs, na medida que elas não conseguem apresentar aquilo que elas são contratadas para fazer. Por isso, nós queremos auditar essas OSs e, sim, nós vamos finalizar todos aqueles contratos que hoje não vão de encontro com aquilo que é necessário. Aí você me diz, mas Juliette, você vai acabar com todos os contratos, a administração da saúde vai ficar como? Nós queremos fazer um processo gradativo. Agora, o mais importante da saúde, eu diria, né, que para a gente é importante dizer, é que a saúde, além de estar no controle, ela precisa de fato beneficiar o povo. Não tem condições da gente ter uma grande rede municipal de hospitais, de atendimento, de clínicas da família, mas a gente não conseguir dar resposta suficiente à demanda que existe. Então, nós queremos hoje fazer esse enfrentamento. E como eu disse no início, se a gente quer que o orçamento da cidade ela sirva de fato aos moradores, aos cariocas, a gente precisa submeter isso à população. Uma das prioridades que nós vamos ter, além da educação, é a saúde. Então, grande parte do que hoje está negligenciado, nós queremos que sirva para poder atender às condições das pessoas. Temos alguns minutinhos para terminar. Queria entrar num último tema aqui muito importante, que é a fome. Sim. Segundo o mapa da fome, divulgado em maio, quase 500 mil de cariocas não têm o que comer ou se alimentam apenas uma vez por dia, né? Ao todo, são mais de 2 milhões de habitantes vivendo com algum nível de insegurança alimentar aqui na cidade do Rio. Qual que é a sua proposta para acabar com esse grave problema? Essa é uma das questões que nós tocamos muito, porque é um absurdo uma cidade como a nossa, rica, né, ainda ter 2 milhões de pessoas comendo uma vez por dia. Mas isso é também uma política de governo que foi feita sistematicamente. Hoje nós temos apenas 3 restaurantes populares, nós não temos um programa que de fato combata a desnutrição infantil, um programa que de fato garanta que as pessoas tenham o que comer. Nós queremos, através da assistência, garantir que todas as pessoas que hoje vivem dessa forma consigam ter o que comer. Então, mas mais do que tudo, com certeza, restaurantes populares, mas não só isso. A gente precisa, por exemplo, integrar todas as políticas públicas. Se nós entendemos a necessidade da educação integral, por exemplo, a gente vai garantir que todas as crianças tenham refeições nas escolas. O que aconteceu agora, nesse último período, inclusive de férias das crianças, foi que muitas crianças não tinham o que comer durante as férias. Tiveram escolas que tiveram que abrir as portas só para poder conseguir garantir a merenda. E quantos novos restaurantes populares a senhora tem mapeados que seriam necessários? As principais regiões hoje afetadas, né, por esse nível alarmante de fome são a Zona Norte e a Zona Oeste. A Zona Norte em especial. Então, nós queremos começar por essas 2 regiões. Mapear esses bairros onde estão esses principais problemas e garantir que essas 2 regiões, para começar, elas tenham mais restaurantes populares.
Além disso, a próprio centro da cidade, porque na nossa perspectiva, a gente precisa aumentar também a quantidade de pessoas morando no centro, indo e voltando do trabalho. Então, hoje a gente só tem um restaurante no centro do Rio. A gente entende que teria que ter, no mínimo, mais 2 restaurantes para garantir só essa área central sendo atendida por uma política, de fato, de combate à fome. E a senhora, desculpa insistir nisso, mas Sim. a senhora acredita que seria viável também em termos de orçamento Sim. isso? Porque a gente está Sim. falando da contratação de mais profissionais, mais restaurantes populares. Mariana, a questão fundamental, volto a repetir, é porque hoje a nossa cidade não é comandada, de fato, por aqueles que querem transformar a cidade. Hoje, quem toma conta da cidade, né, e é o prefeito Eduardo Paes, tem uma política de aliados, inclusive, né, que são os principais responsáveis por isso que acontece hoje na nossa cidade. Porque o que os aliados do Eduardo Paes, né, o Centrão, não faz no próprio Congresso Nacional, em todas as esferas da política, a não ser retirar direitos e cortar. O tempo inteiro são cortes, né? Cortes na educação, cortes na saúde, fazendo com que o próprio município tenha que assumir tudo. Nós não estamos propondo o município assumir completamente tudo, mas essas áreas, elas são centrais. E aí, para esse último minuto, né, que eu tenho, é importante também fazer uma denúncia, né, que eu acredito que seja cabível para esse momento, porque nós temos candidaturas que não apresentam nenhuma perspectiva de mudança, pelo contrário, apresentam o que há de mais antigo, de mais velho na política, apresentam, inclusive, a gente tem um candidato que está sendo investigado pelo uso indevido da ABIN, né, durante a gestão do Bolsonaro, e ele pode ser candidato e pode apresentar qualquer proposta, né? É um absurdo isso. Nós queremos, inclusive, que seja investigado e que sejam punidos todos esses, inclusive aqueles que atentaram, tentando um golpe na democracia do nosso país, né? Mas, para isso, é preciso ter gente para enfrentar essa realidade e apresentar propostas que estão, de fato, ligadas ao interesse do nosso povo. E é por isso que a Unidade Popular está apresentando este programa que, com certeza, vai trazer as pessoas junto com a gente. Nosso tempo acabou, agradeço muito a sua participação. Obrigada. Bom, a gente encerra aqui a entrevista com Juliette Pantoja, candidata pelo Partido Unidade Popular. A íntegra da entrevista vai ficar disponível no G1, no YouTube, no Globoplay e também nas principais plataformas de áudio. Agora os créditos, a coordenação é de José Rafael Berredo, a produção é de André Coelho, Cláudia Loureiro e Raoni Alves, a finalização é de Viviane Mateus, as imagens são de Gustavo Vanderlei e Paula Dolfson. Na coordenação de vídeo, Tatiana Caldas, a editora-chefe do G1 é Cláudia Croitor e o diretor Renato Franzini. Márcio Sternick é o diretor de jornalismo do Rio de Janeiro, na direção do jornalismo da Globo, Miguel Ataíde. Diretor responsável, Ricardo Vilela. Eu sou Mariana Queiroz e fico por aqui. Até a próxima.